seu, é, cara? Pessoal, como foi combinado entre nós, nessa prova tem duas questões em física C, lógica, sendo que uma é uma associação em paralelo e a outra pura, associação pura, uma em paralelo pura, a outra em série pura. Duas questõezinhas aí, pô, vai ser baba essa parte da física C. E para a próxima prova bimestral vai ter uma mista, vai ter associação mista, que nem aquela que a gente andou estudando. Show de bola. Para avançar um pouquinho mais aqui em eletrodinâmica, além daquela revisãozinha das principais equações, um detalhezinho a mais para falar, que é para cálculo de potência elétrica em cima dos aparelhos, em cima dos resistores. Fórmula sagrada da eletrodinâmica, V igual a R vezes I, o que é o V? Voltagem, outros nomes. DTP, diferença de potencial, ou ainda tensão. Aí matou a pau. Se tu sabe que é voltagem, tensão e DTP, diferença de potencial, tá bem na foto. Resistência elétrica é uma característica do resistor, que é o objeto. Isso, e nome completo da criança. Muito obrigado. Para calcular a intensidade de corrente elétrica, faz tempo que a gente não revisa, é pegar a quantidade de carga e dividir pelo tempo. E ainda lá nos primórdios, galerinha, tem um cochichozinho que está me irritando. Vou ter que ser um pouco agressivo. Tá? Se continuar, eu vou ter que mandar embora. Beleza? Então, olha só. Quantidade de carga elétrica lá dos primórdios da física é o número de partículas em excesso vezes a carga elementar. Eu me empolguei relembrando essas duas de tempos atrás. Mais recentemente nós vimos que se o circuito tiver mais de um resistor, vocês sabem, galera, eu tenho esse defeito terrível. Se tiver uma pessoa falando, comentando e estraga a aula. Obrigado, querida. Muito bom. Então, olha só. Se eu tenho... Fala pra ver. Fala. Se eu tenho resistores em série, vai falar. É só somar. É só somar, cara. É ridículo. E é até intuitivo. Se tem um resistor depois outro, vai ter mais dificuldade para passar, vai resistir mais. Então o resistor equivalente é a soma dos resistores. Porém, se for uma associação em paralelo, o inverso do resistor equivalente é a soma dos inversos dos resistores. Show de bola. Nada demais, né, galerinha? Usando essas duas formuletas e a fórmula mágica, tu destrói qualquer circuito, mesmo misto. Mesmo o misto. Para hoje, a única coisa de nova aqui e mais importante de fórmula é isso aqui, ó. Potência é V vezes I. Então, ó, uma formulazinha nova. Se eu não me engano, a gente já chegou a deduzir ela através das fórmulas de eletrostática um tempo atrás, certo? De qualquer maneira, depois a gente pode deduzir de novo, é bem simplesinho. Aliás, é a inversa da resistência. Potência, não, ó, é parecido, ó, certo? Na verdade, dá para usar essas duas fórmulas, essas fórmulas vão fazer amor, cara, vai nascer filhotinho, olha só que bonito, tá? Já vai acontecer, já vai acontecer. Ó, a definição original de potência é energia sobre tempo. Só que nós vimos que energia elétrica é quase como a lei de Coulomb. K vezes carga 1 vezes carga 2 dividido d ao quadrado. Se tu quer energia, potencial elétrica só não tem o ao quadrado. Afinal, trabalho é força vezes distância. Aí cancela o ao quadrado, né? Energia potencial elétrica. K vezes carga 1 vezes carga 2 sobre D sobre T. Divisão de fração é a primeira vezes, esse ΔT vai ficar aqui embaixo. Eu posso separar em duas coisas, ó. K vezes Q sobre D é a potencial elétrica, é voltagem. E Q sobre ΔT é a intensidade de corrente elétrica. É bem simples deduzir a fórmula. Mas fica tranquilo, tu vai ganhar essa no vestibular e tu vai ganhar essa também. Tá? Então tu vai ter as duas para ti. Tanto a original, que vale para tudo, a definição de potência, como a fórmula para a potência elétrica, especificamente. Mas como o amigo percebeu, existe uma certa similaridade entre essas fórmulas. Vai que o cara te pede para calcular a potência num resistor assim, ó. Ele te deu a resistência, 10 ohms, e te deu a corrente, 5 amperes. Dá para usar direto essa fórmula? Não. Não dá. Eu já tenho o quê? Os 5 amperes, mas está faltando a voltagem. Mas pô, não pode fazer V igual a R vezes I para matar a voltagem?
50 volts, pronto. Aí fica 5 vezes 50, 250 watts essa lâmpada tem. Se representar uma lâmpada, né? Certo? Então, bem realista. 5 amperes é realista. Lâmpadas de 250 watts são mais poderosas, mas existem. Então elas têm que ter 10 ohms para poder, né, gerar esses 250 watts de potência. Mas espera aí, eu não quero usar duas fórmulas, eu gosto de usar uma fórmula só. Isola numa, vai ficar P igual, como eu boto V, R vezes I no lugar do V, fica R vezes I vezes I, dá R I ao quadrado. Será que vai funcionar? R vezes I ao quadrado, I vezes I, 25 vezes 10, ó, tá vendo? Então a fórmula funciona. Só que eu vou te confessar que na tua idade eu ficava bravo com isso. Eu pensava, porra, estou estudando há 10 anos, se o cara me der essas duas fórmulas, eu não consigo achar a terceira, eu me interno. Eu pensava assim, concorda comigo? Estou há séculos trabalhando com letrinha, desde o 7º ano. O cara me deu isso e isso, se eu não achar aquilo ali, pelo amor de Deus, aí o cara precisa de ajuda. Mas dá para nascer uma outra filhote, não dá? Dá. Mais um filhote, amor de novo, vamos lá, e aí? Isola numa? Quem vai isolar? O I vai ficar como? V sobre R, bota mentalmente ali V sobre R. Show de bola, muito obrigado. A UFSC eventualmente fornece as 3, eventualmente fornece só as 2, e aí é tu que tem que te virar, né, para achar as outras. Isola numa, substitui na outra, tranquilinho. Uma curiosidade, galera. Um aparelho, um resistor que tu compra lá no supermercado, para chuveiro, por exemplo, ele tem um certo valor de resistência, e a resistência é primeira lei de Ohm, lembra? Então, se tu pegar um aparelho lá, 220 volts, e for ligar em 110 volts, ele continua com o mesmo R, com a mesma resistência, mas a potência diminuiu. O que será que acontece com a potência se eu pegar uma lâmpada de 220 volts e colocar numa tomada 110 volts? Quanto menos de potência ela vai gerar? Metade? Não, pelo quadrado. Raiz quadrada, sei lá. Não vai cair pela metade o V? 2 vezes 2? Vai cair 4 vezes a potência. Então uma lâmpada de 100 watts em 220, se tu bota ela em 110, 4 vezes menos, 100 dividido por 4? 25. 25, cara, pelo amor de Deus, não me assusta. É dividir por 2 e por 2, dinheiro, cara, 100, 50, 25, tá bom? Tá? Não é real isso, tá? Não se esquece, o teu cérebro necessariamente trabalha melhor com grana do que com número, porque número existe só no mundo das ideias e grana tu vê todo dia, o cérebro trabalha melhor, tá beleza? Pensa em dinheiro na hora de fazer contas básicas, não é uma piada, é um jogo que funciona muito bem, uma técnica que funciona muito bem. Galerinha, só revisão até agora praticamente com a ideia da potência ali exemplificada. A partir de agora vamos dar uma olhada em instrumentos elétricos, é muito importante para fazer uma boa prova de Física C, relacionada à Física C, dominar os instrumentos elétricos. Adivinha o que o amperímetro mede? Pois é, simples pra caramba, né? Amperímetro mede a intensidade de corrente. Então vou colocar aqui abreviadamente, mede corrente. Só que para medir a corrente, imagina que tem um resistor e tem uma corrente passando nele. Deixa eu até fazer o circuitinho todo aqui para a galera não se confundir. Vocês acham que o amperímetro deve ser instalado em série ou em paralelo? Em série ou em paralelo com o resistor? Cara, o amperímetro ele tem que medir a corrente elétrica. Se ele vai medir a corrente elétrica, essa coisa que ele vai medir tem que passar por ele, não tem? Sim. Se eu instalar ele em paralelo, é garantia de que a corrente que passa por aquele cara passe por ele também? Não. Então, para garantir que a corrente que passe pelo resistor que eu quero medir passe pelo amperímetro, ele não pode estar em paralelo, até porque paralelo divide a corrente. E em série sim funcionaria, como a galera já estava prevendo. Então, ó, amperímetro mede os amperes, ou seja, mede a corrente elétrica e é sempre instalado em série. Então, instalação sempre em série. Galera, será que dentro do amperímetro tem que ter algum tipo de condutor? Sim. Claro, porque a corrente vai ter que ser conduzida por dentro dele, não é isso? E será que existe condutor com resistência zero? Não. Não. Mesmo um fiozinho pequenininho, ele tem resistência baixa, mas tem.
Nós estamos pesquisando supercondutores há muitos anos na esperança de inventar um material que permita que a corrente elétrica o percorra sem gasto de energia. E já conseguimos fazer isso, só que com temperaturas muito baixas, próximo do 0 Kelvin. Então, tipo mercúrio. O mercúrio a 0 Kelvin, ele fica supercondutor. Ele conduz, né, energia sem cobrar nada em troca, olha que beleza. Certo? Mas na prática ainda não existe. E esse amperímetro aqui tu compra ali na van por 5 pila. Certo? Eu não sei o que eles fazem na China, lá trabalho escravo. Né? O cara ganha $1 por mês, eu acho, e aí chega aqui um multímetro completinho por 5 pila. É inacreditável. Pode comprar um lá depois de brincar na tua casa de eletricidade, bem legal. Com pilha, vai brincar com pilha, não vai ser na tomada, pelo amor de Deus. Galerinha, olha só. Amperímetro. Já percebesse que é em série tem um motivo, só que os amperímetros normais, ele tem uma certa resistência, é isso sobre isso que nós estávamos falando. Quando eu instalo ele lá, ele não alterou o circuito. Tu vê que droga, eu queria medir o circuito sem um amperímetro. Quando eu instalei o amperímetro, ele alterou o circuito. Então o que eu meço não é absolutamente perfeito. Claro que como os amperímetros modernos ele já tem um processadorzinho lá dentro, o cara pode fazer um cálculo e dar uma compensada nesse erro. Mas toda medição envolve erro. Concordas comigo? Envolve um pouquinho de erro. Mas se eu quiser o melhor amperímetro do mundo, o amperímetro que existe só no mundo das ideias, qual seria a característica do amperímetro ideal? Resistência interna igual a 0, porque aí tu instala ele em série e ele não é sentido pelo circuito. Concordas comigo? Então, falou em amperímetro, tem que lembrar que mede corrente, que tem que instalar em série na coisa que vai medir, e que o amperímetro ideal tem resistência interna 0. É isso aí. Falei em amperímetro, tudo muito lógico, muito simples. Vamos para um outro instrumento. Bah, esse aqui tu não vai adivinhar. Não tem como. O que será que o voltímetro faz? Meu Deus. Voltímetro. Ele mede a diferença de potencial, a voltagem, a tensão, mede tensão, quantos volts. Se eu quero medir a voltagem atuando em um determinado resistor, eu ligo em série ou em paralelo? Realmente, né? Porque se eu ligar em série, como é que eu vou medir quantos volts tem daqui para cá, se eu só estou depois do cara? Para eu poder medir quantos volts tem desse ponto até esse ponto, tem que estar conectado a esses dois pontos. Aí eu consigo medir a diferença de voltagem. Então, sempre que eu for instalar um voltímetro, ele tem que estar em paralelo. Mal. São caidinhos, desmanhar. Brincando, brasileiramente, com camarão. Galerinha, olha só. Voltímetro, instalação em paralelo. Agora vem cá. Quando eu instalo um sujeito aqui, antes a corrente passava só pelo resistor. Agora que tem um outro caminho, uma parte da corrente vai querer subir. Ou seja, eu instalando um voltímetro ali, eu estou desviando uma parcela da corrente ali para cima. Eu estou alterando levemente o meu circuito. Mas, no mundo das ideias, qual seria a característica do voltímetro ideal para que nada subisse? Resistência infinita. Antes resistência 0 para deixar passar livremente, né? Agora, se eu não quero que ele desvie nada de corrente, eu boto uma resistência infinitamente alta. Assim a corrente continua toda passando reto. Então, idealmente, o voltímetro tem resistência infinita. Então, aqui, ó, esse Rzinho é a resistência interna do dispositivo, dentro dele, né? Resistência interna. Aí depois o cara vai lá e estuda o tal do galvanômetro. E parece que é algo terrível. Eu também, quando escutei a palavra galvanômetro, e ferrou, agora não vou mais conseguir nada. E fica tranquilo, cara, galvanômetro é um amperímetro super preciso. Só isso. Mas não, fica à vontade, querido. Ah, já resolveu isso? Liga o ar. Liga o ar. Tira o moletom. Esse aí não é uniforme, tá? Isso não é uniforme. Você tá com a cara na parede, cara.
Bom, galerinha, galvanômetro nada mais é que um amperímetro de grande sensibilidade. Para ninguém confundir a palavra ali, vou colocar precisão. A outra cor, eu vou te dizer que eu não sei se... Essa cabeçada desse Ótima colocação. Galera, olha que interessante a colocação da colega. A colega, isso é uma coisa muito bacana, né? Acompanhar a aula pela apostila, para quem de repente não gosta, né? não prefere fazer pelo caderno. Isso é muito pessoal, tem que ver o que é melhor para ti, né? E a garota percebeu que na hora que ela fazendo galvanômetro tinha uma figura do galvanômetro na apostila. E ela, ao olhar para a escala do galvanômetro, viu assim, ó, microampere. O que é aquele cara ali mesmo? 10 na menos 6, porque o da menos 3 é o mili, certo? Então, tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, né? Se eu disse que o galvanômetro é um amperímetro de grande precisão, de grande sensibilidade, eu estou dizendo que ele mede pequenas correntes. Por isso que faz sentido ter ali nele o microampere, né? Mostrando que ele mede pequenas correntes. Mas não é necessariamente isso. Ele pode medir em mili, só que ele consegue medir 0,0001 miliampere, ou seja, 1 microampere também. Tá? Bacana a colocação. Na verdade é o seguinte, a grande aplicação do galvanômetro, que nada mais é que um amperímetro de melhor qualidade, é a ponte de Wheatstone. Agora, ó, confia em mim ali. Quando o cara desenha a ponte de Wheatstone, parece, é tipo aquela história do ciclo de Carnot, olha o desenho e parece difícil, mas confia em mim que eu vou te mostrar que não tem nada demais. E o desenho não precisa ser assim, tá, gente? Mas na maioria dos casos o desenho é feito desse jeito para tu identificar. Ó o Wheatstone, tá lá o Wheatstone. Tem o resistor 1, tem o resistor 2, resistor 3 e resistor 4. Isso aí, esse tipo de arranjo é uma ponte de Wheatstone. Observe que eu poderia muito bem ter desenhado assim, cara, ó. Certo? Eu desenhei com aquele jeito de losango para ficar marcante. Porque na prova de vestibular geralmente aparece assim, porque nos livros aparece assim, por motivos didáticos. E eu vou pegar um galvanômetro e vou conectar desse ponto até aquele outro ponto lá embaixo, ó, um galvanômetro. A gente diz que a ponte de Wheatstone está equilibrada quando a corrente que passa pelo galvanômetro, adivinha? É zero. Quando a corrente que passa pelo galvanômetro é zero, a gente diz que a ponte está equilibrada. Então, ó, diz que a ponte está equilibrada quando o que mesmo? Parabéns, quando o I do galvanômetro fica igual a zero. Disse que a ponte está equilibrada quando o I do galvanômetro é igual a zero. E nesse caso temos o R1 vezes o R4 é como um cruz credo. R1 vezes o R4 é igual. Termina. Pronto. Sempre que uma ponte de Wheatstone está equilibrada, obrigatoriamente o produto dos resistores opostos tem que dar igual. E aí adivinha, eu te forneço 3, tu calcula 1. Então, amigo, viu o desenho da ponte de Wheatstone? Só verifica se ela está equilibrada. Está equilibrada? Cruz credo no galvanômetro. Puf, acabou. A apostila vai lá e monta uma formulazinha um pouquinho diferente depois. Deixa eu te mostrar. Achava um resistor equivalente ali. Daria? 10 ao somar o R2 com o R1 e o R3 com o R4 fazer paralelo? Parabéns, cara. Olha só.
Já que o galvanômetro está dando zero, é como se não tivesse essa ligação aqui, certo? Então a corrente toda passa só por cima e só por baixo. Soma R1 com R2 dá 1 em série lá em cima, que vai ficar um só. Esses caras estão em série lá embaixo, soma também, e faz o paralelo com eles, parabéns, é isso mesmo. Agora olha só, quando o cara vai para fazer física, matemática, uma das exatas, lá no começo da faculdade tem laboratório 1, depois laboratório 2. E lá pelo laboratório 2 tu começa a brincar um pouquinho de eletrodinâmica dentro do laboratório. E a primeira coisa que eu acho que o cara faz é usar uma ponte de Wheatstone. Como é que é a ponte de Wheatstone lá no laboratório? O cara te dá um resistor que tu conhece, outro resistor que tu conhece, um resistor desconhecido. Esse resistor aqui não é desconhecido, eu conheço o R1, conheço o R2. E o outro resistor, galera, é um resistor variável. É um resistor chamado de potenciômetro. Ele tem um botãozinho ou um negocinho para tu pegar nele, uma hastezinha, que tu pode deslizar para um lado e para o outro, aumentando o valor da resistência ou diminuindo, né? Se tu botar o contato mais para cá, diminui o tamanho da resistência. Se tu botar mais para lá, aumenta o tamanho da resistência. Por que um desses resistores tem que ter a resistência variável? Para que depois, se tu montar a tua ponte de Wheatstone, tu consiga mexer nesse cara aqui até dar zero, até equilibrar a ponte, certo? Assim, tu conhece e tu conhece também esse. Tu sabe quanto que ele vai ficar dependendo da posição onde tu bota. Tem uma reguinha para tu ir olhando lá. Aí tu olha pro teu galvanômetro, opa, deu. Aí tu conhece, tá faltando esse. Cruz credo, acha o resistor desconhecido. Então a ponte de Wheatstone é, na verdade, um medidor de resistência elétrica, né? Certo? Um resistômetro, poderíamos dizer. E hoje em dia, eu tenho que confessar para vocês que é muito raro tu ter um voltímetro específico ou um amperímetro. Geralmente hoje nós temos multímetros. Tem o meu final de semana retrasado. Multímetros. Então o que ele faz? Tu gira um botão, ele é amperímetro. Gira outro, ele vira voltímetro. Gira mais, ele pode virar até um galvanômetro se tu gastar um pouquinho mais de dinheiro. Ou então quer saber o valor de uma resistência elétrica, gira, bota na parte de medir resistência elétrica, ele vai funcionar como uma ponte de Wheatstone e já vai entregar lá em números digitais o valor da resistência elétrica, certo? É isso aqui, professor? Isso, garoto, esse aí já é um pouquinho, né? O meu é mais, de repente, mais relo, mas é por aí, esse aí de repente é mais profissionalzinho. Aquele ali que segura, por exemplo, né? Tu pode conectar lá um monte de fio, tá operando, tu pega aquela garra, agarra nos fios e deixa ele pendurado na tua frente para tu poder não precisar usar a mão. É bem isso mesmo, show de bola. Tem uns até já, cara, com saída USB para tu jogar a data, né? A informação direto do computador. Agora eles usam isso aí, né? Como? Na moto de injeção eletrônica agora eles usam isso aí. Né? Quando desde que inventaram a injeção eletrônica, junto com a injeção eletrônica já foram inventados computadores para diagnosticar a injeção eletrônica, né? Então, se tem um carro em injeção eletrônica, tu nunca pode levar num mecânica qualquer que não tenha o equipamento. Enquanto o mecânico vai ficar fuçando lá com a mão suja dele no motor do carro, que é uma máquina super sensível, né, e bem produzida, o cara vai lá, se fosse numa oficina adequada, né, engata um computador no carro de injeção eletrônica, e pode ser um carro velho já com injeção eletrônica. Tu engata ali, o computador vai dizer bico tal, carbonizado, bico tal, não funcionando, cabo de vela ruim. O computador vai lá e diz, cara. Aí tu confiar no mecânico, mal estudado, né, e deixar de confiar numa máquina que vai imprimir um certificado mostrando os problemas que tem no carro, né, é bem isso mesmo. Então, desde que inventaram a injeção eletrônica, inventaram também o diagnóstico eletrônico do carro. Estou falando de problemas internos do motor na parte de injeção. Né? Não vai pensar que esse computador vai conseguir ver se tem uma pecinha quebrada lá dentro, se não for na parte de injeção eletrônica. Certo? Mas é isso mesmo, cara. Galerinha, o que pode acontecer de diferente então? O sujeito pode te dar o tamanho desse resistor, o tamanho todo dele, Lzão, e te dizer que parte dele está sendo usada, né? O Lzinho, por exemplo. E aí tu vai fazer a continha ali para poder determinar quanto que ele vai dar. Aí na hora que a apostila forneceu a fórmula, fez assim, ó, R1 vezes R4 igual a R2 vezes, no lugar do outro resistor, pode ser X vezes L, onde X é a resistência que ele vai ter por cada centímetro e L é quantos centímetros dele tu usou, certo?
Esse tipo de coisa me parece esquisito quando o cara já prepara uma fórmula para uma certa questão que pode acontecer, né? Eu acho melhor tu saber ponto de vista e quando tu lê a questãozinha, tu usar o teu bom senso de matemática básica para determinar a resistência do cara, que é resistência variável. Aliás, qual é o nome mesmo de um resistor com resistência variável? É potenciômetro. Parabéns, garoto. Potenciômetro. É isso aí. Show de bola. Vamos ver se a gente pega uma questãozinha de exemplo aí que envolva a ponte de Weizmann. Ah, tá ali, ó. Tem várias pra gente brincar. Ó, galerinha, deixa eu fazer aí um outro comentário que talvez seja mais importante. Eu folhando a apostila da amiga, eu vi que ele colocou L aqui e L ali, né? Isso só valeria se fossem os mesmos tipos de resistores de um lado e do outro, né? Com a mesma resistência para cada centímetro, com o mesmo X, certo? Então toma cuidado, aquela fórmula ali que ele colocou, ela é muito rara de ser possível de ser utilizada, tá? O negócio é tu lembrar da ponte de Weizmann equilibrada. Tu escreve, tá? A outra ali eu não confio naquela fórmula não, ela é muito específica para questões muito raras, eu diria. Vou fazer uma pra gente ver como é que é.